O clã dos dragões são a raça mais forte do continente de Samuel. Eles dominavam a magia antiga, embora fossem poucos em números. Eram extremamente poderosos e os maiores inimigos da humanidade. As razões para o início da guerra entre essas duas raças foram enterradas há muito tempo na história, e ninguém sabe o que aconteceu no início. No entanto, esse massacre interminável entre humanos e dragões já tem uma duração de centenas de anos. Em ambos os lados tiveram muitas baixas, por isso os dois lados perderam muito e pagaram caro. Nessa longa guerra não há negociações, não tem concessões e nem existe piedade. Por centenas de anos nenhum dos lados foram capazes de determinar quem é o vencedor. Ainda hoje há muitas vítimas entre os humanos e os dragões. Ainda continuam a matar uns aos outros. No ano de 1733, no calendário da criação, o matador de dragões, considerado o humano mais forte, liderou um exército para atacar o clã dos dragões de prata. Eles estavam determinados a destruir o principal inimigo do império atual, a rainha dos dragões de prata, chamada Roswace. Porém, algo desagradável aconteceu. O matador de dragões mais forte do império, chamado Leon, foi traído pelo seu próprio povo, e ele acabou se tornando o prisioneiro do povo dragão. Lá no calabouço dos dragões prateados, uma bela mulher aparece. Os guardas a chamam de Majestade. Ela dá uma ordem para eles saírem dali, porque ela quer ficar sozinha com o prisioneiro. E como todos já sabem, essa é a rainha dos dragões prateados, Roswace. De um jeito snob, a rainha pergunta ao prisioneiro como que ele tá se sentindo, tendo se tornado um prisioneiro dela. Só que o garoto apenas pede pra ela acabar com tudo isso logo. Ela pergunta se ele realmente quer que acabe tudo rápido, mas fala que infelizmente não é tão fácil assim pra ela, pois ela diz que além de lindo, ele é bem corajoso. E se ela fizer só mais uma cicatriz, só mais algumas cicatrizes no corpo dele, ficaria algo perfeito. Isso apenas deixa o garoto mais irritado ainda. Então ele pergunta o porquê que ela gosta tanto de humilhá-lo, pedindo pra ela apenas desviver ele logo e ser rápida com isso. A rainha ignora e fala que mesmo ele sendo poderoso, depois de ser traído, acabou nesse estado deplorável dele. Então oferece ao protagonista uma vaga em seu exército. Ao contrário do que ela estava esperando, o garoto pergunta se ela realmente é digna de ter ele. E isso acaba deixando bem irritada. Tanto que ela acaba o jogando pro outro lado da prisão, com um chute, mulher brava. O coitado fica destruído ali tossindo. E do nada a rainha se aproxima dele de novo perguntando como que ele ousa ser tão rude com ela. A rainha pergunta se ele ainda pensa que é aquele herói considerado o mais forte humano, e diz que isso tudo já passou, tentando acabar com a vontade dele, dizendo que ele já deve saber que vai terminar a vida dele ali sem honra alguma, sozinho, em um lugar podre desses. Ela fala que o protagonista talvez poderia ter tido a oportunidade de desfrutar de glória e riqueza com os seus descendentes, mas infelizmente ele não tem sucessores, então esse dia nunca chegará. Mesmo assim, o garoto fala o nome dela em voz alta, enquanto manda não subestimar os humanos. Porém, do nada surge uma cauda de dragão, e a rainha fala que ele é bem teimoso mesmo. E isso enquanto aperta o pescoço do coitado. Com isso, o garoto finalmente chama ela de Vossa Majestade. Então a rainha pergunta se agora ele vai começar a implorar por misericórdia. Mas ao contrário disso, o garoto diz que desde o começo, a rainha cometeu dois erros. Primeiro, que ela nunca deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso já treinado. E segundo, ela nunca deveria ter provado o sangue dele. O garoto ativa uma habilidade chamada Maldição do Sangue, fazendo a rainha o soltar inconscientemente ali. A habilidade do protagonista a fez ficar confusa com tudo o que tá acontecendo. Ela se pergunta que calor que é esse que ela tá sentindo agora, e também o porquê o seu corpo tá assim do nada. Rapaz, a mulher ficou toda corada ali. O matador de dragões fala que ela muito em breve viverá com uma dor insuportável pelo resto da sua vida. Só que ao contrário de dor, o que ela tá sentindo foi fazer ela pular do garoto. Com isso aqui, a rainha derrotou o menino sem fazer nenhum esforço. O garoto fica todo confuso, se perguntando o que tá acontecendo com ela. Até que ele chega à conclusão de que a rainha parece ter ficado com aquele T grandão. A Roswace do nada lança logo um beijão no menino ali, que aparentemente começou a sentir o mesmo que ela. A obra não mostra nada, passa uma hora praticamente, e rapaz, que é isso? A rainha volta com a sua consciência e percebe que tá praticamente com nada a cobrindo. Com isso ela fica irritada e se vira na direção do garoto, perguntando o que foi que ele fez com ela. Que o protagonista fala que a maldição do sangue é uma técnica proibida que pode ser usada apenas uma vez na vida. Após ela ter provado o sangue dele, uma conexão entre a alma dos dois foi criada. E quando ele for de F, a maldição vai causar uma dor infernal nela. Mas a rainha diz que isso não faz sentido, porque se é um feitiço que só faz efeito quando ele conhecer Jesus, então isso que aconteceu agora não é nada normal e não deveria acontecer. O protagonista responde falando que isso foi um acidente
Inicialmente, ele pensou que o único sentimento que seria causado seria a dor depois dele morrer, mas ele não esperava que o efeito colateral fosse isso. A rainha fica mais irritada ainda e manda ele apenas calar a boca dele. Só que o garoto responde dizendo que sabe que mesmo os dragões prateados seguem a regra de monogamia, onde se tem apenas um companheiro. Então depois dele se for, ela não será só incapaz de encontrar um novo parceiro, como também não poderá deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao seu clã como que foi que tudo isso aconteceu. E agora que o jogo virou, ele fica zoando ela do mesmo jeito que ela estava fazendo antes, falando que ela não terá sucessores. Com isso, a rainha avança nele com uma magia nas mãos, mas o protagonista diz que ela não precisa mais acabar com a vida dele, porque isso já tá acontecendo mesmo. Ele a manda viver com ódio dele e uma dor insuportável pelo resto de sua vida. Essa é a maldição que ele deixará pra ela como o humano mais forte do mundo. Então na hora, a rainha para com o ataque dela e fala que ele é apenas um humano desprezível. Então ele não vai se vingar dela de uma forma tão desprezível e morrer assim, como se ela fosse deixar isso acabar desse jeito. A rainha coloca um símbolo no peito do protagonista com a sua magia. Trocando de cena agora, mostra que o protagonista, chamado Leão Cosmode, foi um herói lendário. Quando ele tinha apenas 5 anos, ele eliminou com as próprias mãos um cão feroz de seu vizinho. Um matador de dragões que passava por lá no momento o parou e o fez seu aprendiz. Aos 10 anos, ele entrou na Academia Imperial de Matadores de Dragões para estudos avançados. E 4 anos depois, ele foi o mais jovem a se formar e com a avaliação mais alta da história. Com 15 anos de idade, ele foi para o campo de batalha eliminando incontáveis dragões, recapturando territórios e fazendo inúmeras conquistas militares para o Império. O Leão é conhecido como o herói matador de dragões mais fortes e a única esperança para liderar o Império, a vitória e acabar com a guerra. E isso até ele se tornar um prisioneiro do clã dos dragões prateados. E logo 2 anos se passaram desde que ele foi capturado. O protagonista acorda assustado dando um pulo na cama depois de todo esse tempo. Ele percebe que ainda tá vivo na verdade e se pergunta onde é que ele está. Que diabos de lugar é esse? Até que em uma porta, uma pequena garotinha aparece abrindo ela para olhar o garoto. A garotinha pergunta se o protagonista finalmente acordou, e isso enquanto tá vendo que o menino não tá dormindo. Assim como nós, o garoto na mesma hora que a vê diz que ela é muito fofa, e pensa que finalmente está entendendo aos poucos, dizendo que como ele fez uma grande contribuição para a humanidade, é claro que ele chegaria no céu. E a criança claramente deve ser um anjo lendário que foi o receber. A garotinha fica sem entender nada, mas o protagonista se agacha para perguntar o nome dela. Ela então, de um jeito fofo, diz que se chama Muen. O protagonista fala que o nome dela é muito bonitinho, mas enquanto isso tá pensando que ela tem um cabelo estranho de cores preto e branco. A garotinha fofa diz que o seu nome significa lua, e o protagonista pergunta se anjos também têm mãe. Ele fala pra ela que o seu nome é Leão Cosmode, e toda animada a Muen diz que sabe que o nome dele significa leão. O protagonista então pergunta como que ela sabe disso, e a garotinha fala que a sua mãe falou pra ela. Aos poucos, percebendo o que está realmente acontecendo, o protagonista pergunta se pode saber quem é a mãe dela. A garotinha responde ele dizendo que é a rainha Roswace. Meu irmão vai ter que assumir os BO ou ter que comprar cigarro. O protagonista tenta processar essa informação, já que a rainha é a mãe dela, então o pai dela seria... Mas a garota interrompe os pensamentos dele, dizendo que o protagonista é o próprio papai dela. Em momentos como esse que os homens percebem que a vida não é fácil, bota pra dentro, joga fundo e acha que vai ficar de boa. Enquanto ele fica em um pane no cérebro ali, percebendo que tem uma filha, a Muen vê que a sua mãe chegou. O protagonista olha pra ela meio assustado. A garotinha corre até sua mãe dizendo que o seu papai acordou. E por incrível que pareça, a rainha é toda fofa com a sua filha. Só que com o protagonista já é bem diferente. Mas do nada a garotinha fala que a mamãe deve estar muito feliz que o papai acordou, já que ela vinha o ver todos os dias. E com um olhar nada legal, ela responde dizendo que tá bem feliz sim. Mas então ela fala pra Muen ir brincar lá fora, pois ela quer conversar com o pai dela sozinha. Com isso, o protagonista pergunta pra rainha se a garotinha realmente é filha dele com ela. E a rainha diz que ela é a filha biológica dos dois. Então o leão diz que se ela o odeia. Ele pergunta então por que ela deu à luz à criança e o porquê o manteve vivo. A rainha responde dizendo que ele dormiu por 2 anos e pergunta se ele realmente pensou que ela deixaria ele morrer depois do que fez com ela. O protagonista fala que ele não tinha o que fazer naquele momento. Eles são de raças diferentes e não podem coexistir. Ele fala que se fosse em outra situação ele nunca teria feito aquilo. Então a rainha pergunta se tocar ela foi uma tortura pra ele. E o garoto diz que foi sim, olha, abusado. Com isso a rainha usa sua cauda pra pegar a perna do prota e o joga
joga em cima da cama, enquanto ela vai subindo e chegando mais perto. Ele pergunta o que ela tá pensando em fazer. Já a rainha toda atacante rasga a roupa do menino ali mesmo na hora, dizendo que ela só queria colocar a sua própria marca de dragão no corpo dele. O protagonista grita pra ela parar com isso na hora. Mesmo assim, ela continua enquanto fala que essa será a vergonha dele, e a partir de agora, ele será o prisioneiro dela, que nunca poderá deixá-la. Quando os companheiros humanos do protagonista verem a marca de dragão no corpo dele, eles vão se questionar se o protagonista é o grande matador de dragões ou um traidor que se rendeu ao clã dos dragões. O garoto pergunta por que ela tá indo tão longe com isso. A rainha pergunta se ele realmente ainda não entendeu. Ela quer que ele viva com vergonha, além de ser humilhado por ela pelo resto de sua vida. Enquanto o garoto começa a sentir o que sentiu há 2 anos atrás, ele pensa que o conceito de vingança dos dragões sempre foi algo que até mesmo os humanos especialistas em dragões tiveram dificuldade em entender. A vingança deles é um comportamento desumano que combina paranoia, extremismo e algo além da compreensão humana. Para a rainha dos dragões, é uma honra fazer tudo isso que ela tá fazendo com ele agora, mesmo que para ele isso possa ser algo bom de certa forma. Para a rainha dos dragões, essa é a maior vingança que ela poderia fazer. Mas a cena muda para o lugar de fora do castelo dos dragões prateados. 2 empregadas estão fofocando. Uma diz que a rainha parece estar de bom humor hoje, e a outra fala que é porque o marido dela acordou. O protagonista também tá lá fora e ouvindo toda a fofoca. Ele pensa que a rainha já contou pra todo mundo que ele virou o marido dela, e que elas nem sabem o quão assustadora aquela mulher maluca é. Ele se lembra do momento pensando que ela subiu e desceu dia e noite, quase quebrando a cintura do coitado, e tá reclamando rapaz, bichinho estranho. E com toda a sua força e raiva, o protagonista fala que jamais ficará nesse lugar pra ser o brinquedinho da mãe dragoa. Porém lá fora tem alguns dragões de guarda. Ele vê isso e pensa que com 4 guardas fica impossível fugir por ali. Mas ele se pergunta por que tem tão poucos guardas nesse local, já que é bem diferente de quando ele foi até ali 2 anos atrás. Tá muito quieto. O protagonista percebe algo diferente e se pergunta se aquilo ali é um buraco ou talvez uma armadilha pra ele. Mas de qualquer forma ele não pode ficar pensando muito. Mesmo se isso for uma armadilha, ele tem que dar um jeito de fugir. Então o garoto entra no buraco enquanto se despede da mãe dragoa pervertida no pensamento dele, falando que ela pode ficar com uma pequena dragoa chamada Muen, embora ela seja muito fofa. Porém a curiosa Muen, filha dos dois, percebe a arte do seu pai e alerta sua mãe dizendo que o papai dela tá cavando um buraco igual o cachorrinho. E até a rainha já tava vendo ele esse tempo todo, dizendo que ele é bem esperto e impressionante até. A Muen então pergunta quando é que a mãe dela vai pescá-lo de volta. Olha, menina esperta até. Mas a própria rainha fala que ela não deve usar as palavras buscar, no caso, pescar de volta, com o pai dela, porque é muito rude. Então a pequena Muen pergunta como que ela deveria falar, e sua mãe diz que o certo é capturá-lo de volta. Então algum tempo depois, o até livre caçador de dragões humanos está pensando que depois de escalar montanhas, ele conseguirá fugir e ver a fronteira do reino humano. Mas ele tá confuso e se perguntando se depois de ter fugido há tanto tempo, aquela mãe dragoa já não deveria ter ido atrás dele. Porém uma pressão surge do nada, e olhando pra cima, lá aparece a Roswace. A rainha vai atrás dele, dizendo que ele corre bastante, enquanto o coitado do protagonista corre mais desesperado ainda. Mas não adianta nada, pois ela chega na frente dele em segundos, e fala ao prota que deve ser bastante divertido pra ele ficar brincando desse jeito com ela. Ela pergunta se ele não acha que foi fácil demais fugir, e quem ele pensa que afastou os guardas e abriu aquele buraco pra ele fugir também. Mas o protagonista diz que mesmo que aquilo fosse uma armadilha, ele não tinha escolha. Ele só não esperava que ela o capturasse tão rápido. A rainha então pergunta o que ele acha que vai acontecer com ele se retornar ao reino humano com uma marca de dragão dela no corpo dele. Se ele acha mesmo que os humanos ainda aceitarão como um caçador de dragões. O protagonista responde falando que tem certeza que poderá retomar a sua vida como uma pessoa normal. Seria muito melhor do que ser torturado por ela dia e noite, principalmente à noite. Com isso a rainha fica irritada, dizendo que ele realmente não sabe como apreciar a bondade e gentileza dela. Deve estar falando da bondade e gentileza que tem no meio das pernas dela, só se for, né? A rainha aproveita para capturá-lo de novo e começa a voar enquanto o protagonista pergunta para onde ela tá o levando. A rainha responde ele, dizendo que se ele quer tanto voltar ao reino humano, ela vai dar uma ajudinha. Então 3 horas depois, perto da cidade do Império da Fronteira, o coitado é jogado para baixo em queda livre, batendo em todas as árvores e caindo de cara no chão. O leão se levanta dali pensando que a sua cabeça tá doendo muito, e quando ele olha para o lado, percebe umas luzes de cidade abaixo. Ele se pergunta se essa é uma cidade humana. Do nada a rainha aparece na forma humana com os seus balões suspeitos, dizendo que essa é uma cidade do Império dos Humanos. A
rainha pergunta se quando ele vê uma cidade humana depois de tanto tempo, se ele sente que pode retornar ao mundo humano apenas entrando nela. Mas ela não deixa ele responder nada. Ela mesma diz que ele não pode entrar, mesmo estando tão próximo de uma cidade. Até que do nada uma marca no peito dos dois começa a brilhar. A rainha fala que quando uma das duas pessoas com a mesma marca de dragão quiser ter um ato de acasalamento, essa marca começa a ter uma reação brilhando. Ela se aproxima dele dizendo que ele deve agora estar sentindo um calor estranho em seu corpo, louco pra começar e incapaz de reprimir ou controlar a sua vontade. Então a protagonista pergunta se ela realmente quer fazer isso ali, e ela diz que é isso mesmo. Ela trouxe ele até ali pra fazer isso pra ele entender o que é a vergonha, fazendo isso na frente de sua cidade natal, bem pertinho dela. O protagonista pergunta se ela realmente pensa que ele vai perder a sua fé só por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até a sua oportunidade chegar, pra então ele devolver em dobro toda essa humilhação que ela tem feito com ele. Com isso, a Rainha dos Dragões fica bem surpresa, mas ela diz que então tá tudo bem, ela estará esperando por ele, morto ou vivo. Então mais tarde, ali mesmo na fronteira do Império, a rainha parece estar bem animada e de bom humor. Ela olha para o protagonista e ainda diz que tá bem satisfeita com o desempenho de agora, e ainda oferece a possibilidade de trazer ele uma vez por mês nesse mesmo local para ver se vai ser do mesmo jeito. Mas o protagonista fica bravo e diz que ele sabe que ela só tá pensando em como vai fazer para drenar a sua energia completamente, e ela ainda admite que é isso mesmo. Mas então a rainha fala que eles devem voltar agora, porque a filha dos dois deve estar esperando por eles. Já o protagonista, com todo o seu orgulho, fala que como ele é um caçador de dragões, ele não quer ser capturado que nem uma presa para voltar, então ele vai andando mesmo. A rainha diz que com ela voando é uma viagem que leva cerca de 3 horas, mas caminhando levaria cerca de pelo menos 10 dias, ou até mesmo meio mês. Mesmo assim, ele fala pra ela não subestimar a resistência de um humano. Com isso, a rainha fala que quer ver até quando ele vai aguentar. Então depois de um tempo, obviamente o garoto tá tudo cansado. A rainha começa a zombar dele, mas o protagonista fala que isso não é cansaço. Então ela fala que a única coisa resistente nele é a língua. Porém, na frente deles aparecem alguns humanos que o protagonista pensa que são alguma parte de um exército de caçadores. Ele fica todo animado pensando que eles poderão o ajudar a se livrar dessa dragoa que tá com ele agora. Mas a Hasuace claramente se mostra irritada com isso. O prota pensa que se ele tentar pedir ajuda, ela vai acabar com a vida de todo mundo ali. Só que um dos caçadores percebe algo e manda seus companheiros pararem um pouco. Ele vê a rainha dos dragões junto com o protagonista, mas não percebem quem são. Então ele pergunta se os dois estão perdidos por ali. E o protagonista responde dizendo que só tá passeando mesmo, enquanto pensa que não pode envolver essas pessoas inocentes. Mesmo assim, o caçador fala que essa floresta não é um lugar muito bom pra passear, porque tem muitas espécies de monstros bem perigosos. Então ele oferece uma ajuda pra voltarem a uma vila humana. A propósito, ele se apresenta dizendo que o seu nome é Walker. Ele é o capitão do 47º Esquadrão do Exército Imperial de Caçadores de Dragões. Mas o protagonista nervoso diz que eles podem se proteger, porque aprenderam algumas técnicas, então realmente está tudo bem. E agradece a gentileza do caçador. Só que o caçador acaba dizendo que ele reconhece o protagonista de algum lugar e pergunta se eles já se conheceram antes. Vendo isso, a rainha fica mais atenta ainda. E o protagonista pensa que isso não é nada bom. Então ele pega na mão da rainha, a agarrando e dizendo ao guarda que ele deve ter se confundido, já que o seu rosto é bem comum. E até a sua esposa o confunde às vezes. Já com ela, ele diz que vai voltar com ela sem reclamar, mas para isso ela precisa o ajudar com esses caçadores sem atacá-los. A rainha então se agarra no protagonista também, criando um clima desagradável para os outros. Com isso, o caçador começa a ir embora pedindo desculpas, falando que ele não queria atrapalhar o momento dos dois. Depois disso, todos vão embora, mas a rainha fica brava e pergunta se o protagonista já não a abraçou o suficiente. Depois de perceber, ele acaba se afastando dela. A rainha fala que ele foi esperto em não pedir ajuda, mas diz que uma coisa que ele precisa entender é que mesmo que os dois tenham uma filha juntos, ele não pode ficar chamando ela de esposa. Mas o protagonista diz que ele nunca nem pensou em querer ser o marido dela. A rainha então fala que eles devem ir embora agora, pois há um longo caminho à frente. Mas do nada o leão começa a sentir uma dor insuportável na palma da sua mão. Quando a Hasuace olha pra trás, ela pergunta se ele desmaiou. Ainda fala que os seres humanos são muito frágeis. Com isso, ela se transforma e pega o coitado que nem um saco de arroz mesmo, o jogando pra cima e colocando em suas costas. Ela começa a voar enquanto pensa que dessa vez ela vai levá-lo como um ato de misericórdia. Algumas horas depois, já de manhã, no castelo tá o leão dormindo. A primeira coisa que ele vê quando ele acorda é a sua filha fofinha, animada por ele ter acordado. Ele se senta na cama e pergunta como que ele voltou até ali, e a mãe diz que a sua mãe o trouxe de volta. Então ele pensa que realmente ela o pegou que nem uma
uma presa. E isso aos olhos dele, né? Mas ele vê que a sua mão está enfaixada. E a Moen fala que foi ela mesma que tratou o ferimento dele. Com isso, o protagonista pensa que os dragonologistas disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira convivendo com violência e sangue desde o nascimento. Mas embora a sua filha tenha características de dragão, ela não parece ter nenhuma hostilidade contra ele. E até o trata completamente como um pai. Então ele se pergunta se isso pode ser porque ela é meio humana também. Ele faz um carinho na cabeça dela enquanto diz que ela é realmente incrível. O prata fala que ela é uma garotinha muito fofa, mas quando ela crescer não é pra ser igual à mãe dela. E na hora a rainha aparece ali, perguntando por que a Moen não deveria ser igual a ela. O protagonista acaba disfarçando, falando que não é nada não. A Moen vai até a sua mãe, falando que ela conseguiu tratar as feridas do papai dela, igual como ela foi ensinada. E a rainha diz que é isso mesmo que ela tem que fazer. O protagonista pensa que ela é uma mãe bem rigorosa. Ele fala pra sua filha que ela deveria ir se esconder no jardim, porque ele vai sair procurando ela quando contar até 100. A garotinha fica animada, dizendo que vai finalmente brincar de esconde-esconde com o seu papai. Ele fala pra ela ir rápido porque ele não é que nem a mãe dela. E começa a contar fazendo a garota correr enquanto pede pra ele não contar tão rápido. Então depois da criança sair do quarto, o leão chama a atenção da Houseweiss, perguntando se ela não tá sendo muito rigorosa com a filha dela. Mas a rainha diz que ela tem que fazer isso, porque todos os dragões são assim, pois precisam crescer fortes sendo educados pra isso desde o início. Só que o leão fala que ela não é completamente um dragão, porque também tem o sangue dele. Além disso, a Moen é muito fofa, então ele pergunta como que ela poderia ser tão rigorosa assim com a filha dela. Só que a rainha fala que a palavra fofa pra um dragão é meio ruim, um insulto. E aproveitando isso, o protagonista fala que a rainha também é bem fofa. E isso claramente a deixa bem irritada, fazendo ela o pegar pela gola da camisa até. Ela diz que ele é apenas um escravo que só serve pra ela desabafar a sua raiva, então não é pra ele ousar falar assim com ela. Com isso, o leão fica até quieto e não respondeu nada, olha. A rainha se acalma e fala que como ela é a rainha dos dragões prateados, ela tem muitos assuntos governamentais a tratar. Então ela deixará o assunto de cuidar da criança com ele, já que a garota gosta bastante de seu pai. Mudando de cena agora, ele fica pensando no que a sua esposa acabou de falar, dizendo que não é como se caçadores de dragões fossem desocupados o suficiente para cuidar de crianças. Até que atrás dele aparece uma pequena sombra, que é a Moen. O leão pensa que ela é ainda muito ingênua por pensar que ele não vai encontrá-la se escondendo atrás dele. Então ele olha para ela e diz que a encontrou, mas a criança parece não se importar com isso. Então no seu pensamento, ele se pergunta se ela está brava com ele. O protagonista pede desculpas por ter demorado tanto e ter deixado ela esperando. Até que do nada a criança começa a correr e o protagonista pergunta o que tá acontecendo com ela, mas ele foi deixado ali sozinho. Então ele vai procurar ela, mas não consegue encontrá-la, enquanto ele pensa que é muito difícil prever o humor de uma criança. E não é à toa que a Houseweiss deu essa tarefa de cuidar de sua filha, até a Moen aparecer dizendo que ela pegou seu papai. O leão pergunta pra ela se ela não tinha acabado de passar correndo por ele, e a criança diz que na verdade não, já que como ele não encontrou ela, ela mesma foi atrás de procurar por ele. O protagonista acaba se perguntando se ele viu errado então, mas a sua filha sai puxando ele enquanto diz que tem algo para o mostrar. Porém atrás dos dois tem uma outra Moen. Agora pronto, o rapaz foi filha gêmea? Em outro lugar, a Moen está com seu pai desenhando enquanto ele a vigia. O protagonista pensa que é bom ter uma filha, pois parece que as coisas ficam melhores. E mais cedo ou mais tarde, ele ajudará ela a escapar das garras daquela mãe dragoa. Até a sua filha ir até ele dizendo pra ele olhar o desenho da família que ela fez. E a protagonista fala que ela é incrível, mas olhando o desenho tem 4 pessoas e 2 crianças. E ele pergunta pra sua filha por que tem 2 crianças ali. Ela responde falando que essa é a sua irmã. O garoto entra em choque com essa novidade, e parece que aconteceu que ele não jogou no gol e deu apenas em uma criança, mas na verdade surgiu foi 2. Ele pensa que a criança que ele viu antes deveria ser a sua outra filha, e como ele chamou ela pelo nome errado, dá pra entender o porquê ela parecia estar nervosa. Mas a Moen fala que ela não acha que a sua irmã esteja brava, ela só deve ter ficado um pouco tímida quando viu o seu pai pela primeira vez, e o protagonista pensa que deve ser isso mesmo, já que eles não se conheceram antes, então é normal que os dois não sejam muito familiares entre eles. Só que isso é culpa da dragoa que escondeu isso dele, e ele terá que perguntar mais tarde pra ela sobre isso. Então lá no quarto de estudos da Houseweiss, ela em um dragãozinho ali olha pra porta, onde o protagonista aparece abrindo ela com muita raiva. A rainha pergunta onde é que está a filha dos dois. Ele responde dizendo que ela foi brincar com a irmã dela, e fala que ela realmente é boa em esconder coisas, e pergunta quando que ela iria contar.
sobre a outra filha dos dois. E com um tom de sarcasmo, a rainha pergunta se o protagonista realmente só foi descobrir isso agora. Já o protagonista fala que ele tem que parabenizar ela, porque dar à luz a uma criança já é um trabalho muito duro, mas dar à luz a duas delas foi surpreendente. Ela parece ter se esforçado muito para isso. Ele ainda diz que quando ele retornar para o Império algum dia, ele vai ver se escreve o nome dela em sua família de 3, mas isso acaba deixando a rainha bem irritada. Ela pergunta se ele sabe ou porque ela não falou sobre a existência de sua filha mais velha. E o protagonista responde que ela devia estar sentindo ciúmes da sua relação com a Muen, então ela decidiu evitar que soubesse da outra. A rainha pergunta se ele tá tão ansioso assim para ver a sua outra filha. O protagonista diz que a pergunta dela é sem sentido, porque qualquer um gostaria de conhecer a própria filha, e também ele quer criar uma boa relação com ela. Com isso, a rainha diz então para ele não mudar de ideia depois. E mudando de cena agora para a cozinha, o bichinho tá com uma cara ameaçadora enquanto segura isso na mão. O garoto decidiu que o melhor jeito de criar uma relação com a sua filha mais velha seria conquistando ela com comida. Ele conseguiu alguma experiência na cozinha e com isso ele sabe bem o que colocar na panela para ser delicioso e saudável para uma criança. Ele experimenta um pouco e vê que realmente não está nada mal. Suas habilidades na cozinha ainda continuam boas. Essa comida definitivamente vai conquistar a Noa, que é o nome da mais velha. É o que ele pensa. Do outro lado da janela tem algumas empregadas do castelo vendo o protagonista. Uma delas diz que ele não só acordou de uma doença bem séria, como também sabe fazer uma boa comida para sua família. E ele deve ser um bom dragão que sabe cuidar dela. Mas ao lado das duas aparece a rainha junto com a Noa e a Muen. A rainha vê que as duas ainda estão trabalhando tão tarde e diz que elas não precisam de ordens para ir jantar. Ela manda as duas irem descansar logo. O protagonista vendo as três fala que elas chegaram bem na hora. E sua filha Muen diz que tem um cheiro bom ali. O leão fala que escutou que as duas gostam muito de carne. Então ele fez ensopado e bife para elas. Já olhando para sua outra filha, ele se pergunta se ela gostou do cheiro também. Mas quando vê que a criança tá indiferente, o coitado fica incrédulo. Ele se pergunta por que ela tá indiferente do jeito que ele pensava. Talvez a mãe Dragoa tenha antecipado toda essa situação e fez ela ficar indiferente assim, por isso preveniu que ele não a visse antes. Só que a Houseway fala pra Noa que essa é a primeira vez deles se conhecendo formalmente. Então ela tem que ser educada e se apresentar, e a garota obedece ela. A garotinha se apresenta como Noa K. Melkvi, a filha mais velha da Rainha dos Dragões Prateados, e tem 1 ano e 2 meses de idade. Uma curiosidade é que nessa obra os dragões são imortais, no caso não envelhece, e bebês dragões crescem mais rápido do que bebês humanos. Já o protagonista se apresenta como Leon Cosmode, e diz que ele é o pai dela, e ele pensa que um bom jeito de causar uma boa impressão é dizer olá. Mesmo assim, ela fica indiferente com ele, e o garoto se pergunta por que essa garotinha é tão fria, talvez ela tenha algo contra ele. Mas a Muen aparece falando para sua irmã falar mais com o pai dela, e não envergonhar ele. Só que a criancinha diz que o leão parece ser muito fraco, e pergunta se ele realmente é seu pai. Com isso, o coitado do humano mais forte do mundo toma um dano gigantesco da própria filha, e pensa que ela é bem parecida com a mãe dela, fazendo assim essa ser a primeira crise encontrada no objetivo de ter uma boa relação com a sua filha. Sentando na mesa, o protagonista pensa que jantares em família são supostamente os melhores momentos para conversarem e se comunicarem. Porém, nesse momento, para ele, isso se tornou praticamente um pesadelo. As duas filhas parecem iguais, mas suas personalidades são completamente diferentes. E é óbvio que a Noa é mais parecida com a sua mãe. Mesmo assim, ele tenta perguntar à sua filha se ela gostou da comida de hoje. Só que ela responde apenas nojento, ferindo completamente o seu pai. A rainha, vendo isso, acaba caindo na risada. E a Muen pergunta por que ela tá tão feliz. E ela diz que depois que o pai dela finalmente se reuniu à família, ver ele tão feliz assim fez ela ficar feliz também. Ela ainda pergunta ao garoto por que ele não tá rindo, o forçando a mentir dizendo que tá bem feliz mesmo. Então a Muen pede para o protagonista comer junto com elas todos os dias. E ele tenta responder que vai sim, mas tá pensando que não quer ter que comer do lado da Houseway todos os dias. Mesmo assim, ele nem precisou responder porque foi a própria Noa que diz que não quer isso. A Muen pergunta por que não, e a Noa fala que ao invés de ficar jantando ali, ela quer estudar no departamento de jovens dragões da Academia Santiref. A rainha interrompe ela dizendo que a academia são para dragões com 4 ou 5 anos de idade. Então pergunta por que ela tem tanta pressa. E a mais velha fala que ela quer eliminar muitos caçadores de dragões. Escutando isso, o protagonista pensa que parece que a sua filha quer acabar com o seu próprio pai. Então ele diz que caçadores de dragões são muito fortes. Como ela ainda é jovem, eles machucariam ela. Só que a Noa fala para ele não a tratar que nem uma criança, mesmo ela sendo uma. Então a rainha diz que a ideia de sua filha parece muito boa. Quanto mais cedo ela aprender as habilidades, mais cedo ela poderá lutar contra caçadores de dragões. E ainda pergunta pro leão se ela está certa, ou talvez ele tenha algum motivo para impedir
a Noah de ir pra academia. O protagonista pensa que se ele continuar se opondo a isso, a Noah vai com certeza começar a odiar ele, e ele pode ir só conquistando elas ao pouco. Ele diz que não vai mais discordar dela. Com isso, o prota pensa que finalmente entendeu. A dragoa quer usar a Noah pra atacar ele mentalmente durante as refeições. Ele fica irritado e pensa que ela não pede por esperar, pois logo ele chutará a bunda dela. Com isso, a rainha fala para sua filha que como o pai dela está ok com isso, então ela entrará na academia em um mês. E durante esse tempo, o próprio leão vai ajudá-la a se preparar. A Noah fica bem feliz com isso. Terminando a janta, a barriguinha da mãe fica toda redonda. Já o protagonista chama a atenção da Houseweiss, falando que esses pratos em cima da mesa ainda não foram limpos. A rainha diz que ela só vai mandar as suas servas fazerem isso mesmo. Mas o garoto fala que depois do almoço, o casal limpa e lava os pratos. Esse é o jeito certo de finalizar uma janta em família. Então, como ela quer criar uma harmonia na família, ela deveria pelo menos fingir que vai fazer isso com ele. Vendo a reação de sua filha, ela decide concordar com o protagonista. A mãe até tenta falar que vai ajudar, mas a Noah a pega pela roupa e a puxa à força para sair logo dali. Estando finalmente sozinhos, a rainha vê o prota parado e pergunta se ele não vai ajudá-la. Mas então o leão pergunta se ela se esqueceu o que ele disse há 2 anos atrás, que ela nunca deveria ficar sozinha com o humano caçador de dragões mais forte do mundo. Depois de ver a sua marca brilhando, ela pergunta o que é que ele vai tentar fazer ali. E ele diz que antes ele viajou uma longa distância e estava muito cansado, então ele só estava sendo controlado e humilhado pelos padrões dela, mas agora é bem diferente. A rainha então ataca perguntando se ele realmente pensa que vai conseguir escapar dali com os truques dele, mas o leão se defende de sua cauda, perguntando a ela quem disse que ele tentaria escapar dali, até que a Houseweiss começa a ficar estranha e cai no chão sem forças. O protagonista segura a cauda dela falando que ela não pode fazer nada agora, porque ele leu um livro onde descobriu que a cauda dos dragões são bem sensíveis, e se tocados faz seus donos se tornarem inúteis. Ele se aproxima dela falando que dragões como ela são sempre ansiosos em controlar e conquistar tudo, mas ele pergunta o que aconteceria se ela mesma fosse conquistada. Isso só faz a rainha ficar um pouco mais com vontade, mesmo ainda tentando resistir enquanto pede pra ele soltar a cauda dela. O protagonista fala que desde o dia em que ele acordou, ela pisoteou a dignidade dele com os pés e ainda o tratou como se fosse um brinquedo para entretenimento. Então ele pergunta o que ela acha de trocar as coisas essa noite. A rainha acaba gritando e com isso eles escutam alguns barulhos vindo de fora. As 2 empregadas de antes voltou e uma tá dizendo que ela se pergunta se o momento de família da rainha já terminou. Quando elas abrem a cozinha, está totalmente limpa e ela se pergunta se foi o marido da rainha que limpou todo, enquanto as 2 estão se divertindo juntas ali fora, e o protagonista vendo elas. Já os 2 estão se divertindo ali dentro, e o leão fala pra ela ficar quieta se ela não quiser estragar a imagem dela de uma rainha séria e digna com as servas dela. Então depois de um tempo, quando as 2 saem, ao invés da Houseweiss tentar resistir, claro que ela ficaria esperando o leão fazer algo. Com isso ele diz que vai finalmente começar a chamando de querida esposa. Rapaz, o menino conquistou ela foi no T grandão mesmo, hein? Mas depois disso acabar, 4 dias depois, as filhas do protagonista estão em uma cama perguntando por que o protagonista tá dormindo tanto e se ele já tá falecido, mas a querida Noah tenta acordá-lo com um belo chute na cara. Quando ela percebe que o protagonista se mexeu, ela fala que ele não tá morto. Enquanto isso, o leão tá pensando em como a sua própria filha pode ter a maldade de o tratar assim. Depois dele abrir os olhos, a mãe fica toda feliz e fala pra sua mãe que o papai acordou de novo. Com isso, a rainha pergunta se ele precisa da ajuda dela pra se levantar dali, só que com ignorância, óbvio. O coitado do leão acaba se lembrando que depois do que aconteceu naquela noite, a dragoa acabou batendo forte demais. Ele pensa que ela é muito cruel e se tivesse sido acertado com um pouco mais de força, com certeza teria ferimentos severos. Mas quando ele olha a rainha mais de perto, percebe que ela é bem bonitinha. O bicho cego pra não ter visto isso antes, hein? Já as 2 princesinhas ali percebem que o protagonista está encarando a sua mãe e a Moem pergunta o porquê que ele tá imóvel. Já a Noah diz que é porque ele ficou impressionado com a beleza da mãe das 2. Quando a Houseweiss derruba algo ali, sem querer, o protagonista pega pra ela, colocando de volta em seu cabelo. A rainha então diz que nunca esperava que ele fosse tão atencioso e ainda pergunta se ele já fez isso com alguma outra mulher. Ele responde falando que quando era uma criança, ele geralmente penteava o cabelo de sua mestra burra e era muito habilidoso nisso. Escutando isso, a mãe pergunta ao seu pai o que é a palavra burra. Então ele explica que são iguais a dragões, têm orelhas e uma cauda, são extremamente teimosos e fazem
fazem um zumbido quando não estão felizes. Ainda diz que é igual à mãe dela. O soco no estômago aqui foi totalmente merecido. A pequena Moe pergunta ao seu pai se ele está bem, mas o protagonista fala que sim. A rainha fala com a Noa que a tarefa de hoje para ela será aprender a escrever seu próprio nome. E diz que o pai dela vai ensiná-la. E até a Moe fala que também quer aprender. Então ela carrega a sua irmã mais velha para procurar uma caneta com cor bonita para as duas. Estando sozinhos agora, a rainha fala que a sua irmã vai visitá-la hoje. E ele não quer que o protagonista se encontre com ela. Ele ainda tenta irritar a rainha, perguntando se ela não vai deixar ele conhecer a família dela. Então a rainha o lembra que ele é agora um dragão masculino que casou com ela e entrou para o clã dos dragões prateados. Ele esteve em coma por 2 anos inteiros e por algum motivo acordou recentemente. E se em alguma conversa vinha à tona o assunto de como eles se conheceram, eles teriam que inventar uma história para não serem descobertos. Com isso ele diz que entendeu bem, mas quando ela virar as costas, no seu pensamento, o protagonista fala que ela só acha mesmo que ele vai seguir as ordens dela. O que ele mais quer agora é envergonhar ela na frente de sua irmã, bichinho safado. Lá no castelo de estudos dos dragões prateados, o protagonista fala às suas 2 filhas que ele escreverá o nome delas e elas devem prestar bastante atenção. Ele escreveu o nome das 2 ali e pede para elas imitarem o jeito que está escrito. Do nada, a Noa fala que a letra dele não é tão boa quanto a da mãe dela, deixando o coitado incrédulo. E quando ele se levanta, a mãe pergunta onde é que ele vai. O protagonista diz que esqueceu de entregar uma coisa para a mãe dela, então ele vai fazer isso agora. Ele sai da sala dizendo que voltará logo para checar se elas fizeram certo, mas a Noa só chama ele de idiota mesmo. Mesmo assim, a mãe fala que ela parece estar bastante feliz hoje, e a criancinha mimada fala que ela não está não. E também ela consegue escrever isso facilmente, porém a reação dela é bem diferente. Mudando a cena para o portão do castelo, essa mulher com cores vermelhas aparece. O nome dela é Isha Melkvi, a rainha dos dragões vermelhos. A Roswace aparece dando um abraço nela enquanto diz que faz tempo que as duas não se veem. A sua irmã Isha fala que já fazem anos mesmo, e vendo ela novamente parece que ela está ainda mais bonita. A Isha também fala que escutou que o marido dela acordou e perguntou por que ela não pode ver ele. A Roswace responde que o marido dela está se sentindo mal hoje e não pode conhecer ela. Com isso a Isha fala que isso é uma pena, porque ela também quer saber como o rei dragão que conquistou a irmã dela se parece. A Isha fala também que uma relação com um rei dragão deve ser sempre profissional, mas o homem com quem ela se casou deu 2 filhas pra ela, então a relação entre os dois deve ser muito boa. Mesmo assim a Roswace retruca perguntando se só por ter filhas quer dizer que eles se amam. Ela fala que ela não sente nada, ela não se sente atraída por ele nem agora e nem nunca vai. Mas com isso a Isha pensa que ela ainda continua sendo a mesma. Tentando mudar o assunto agora, a rainha Roswace pede pra elas irem ao jardim para conversarem enquanto andam. Só que de longe o protagonista tá vendo as duas com um binóculo, gigante por sinal, e ela percebe que a de vermelho é a irmã de sua esposa. O safado ainda diz que quer ver o quão longe a marca de dragão que os dois dividem podem ser ativada. Enquanto isso, a Roswace e a sua irmã estão falando sobre a atual situação de seus impérios, que não estão muito boas. E a Isha fala que um tal de Constantine está um pouco ativo demais esses dias. A Ross pergunta se ele não estava um pouco sumido por alguns anos atrás, mas a Isha fala que talvez ele esteja esperando uma oportunidade para expandir o seu território. Até que do nada, a marca da rainha ativa ali mesmo, e ela se pergunta por que isso tá acontecendo agora. A Isha olha para sua irmã perguntando o que tá acontecendo, mas ela esconde a sua marca e responde que não é nada demais. A rainha se lembra do protagonista e pensa que ele deve estar aprontando agora. A rainha Isha continua falando sobre negócios com a Ross, mas a mulher foi atiçada de longe pelo protagonista. O menino tá brincando com ela na base do tesão logo. Ela pensa que os efeitos da marca de dragão estão ficando mais fortes ainda, e se continuar desse jeito, as coisas vão ficar meio estranhas. Com isso, a Isha olha pra trás e pergunta pra sua irmã se ela realmente está bem, porque o rosto dela tá bem avermelhado. Então a Ross fala pra ela que ela se lembrou que tinha algo muito importante pra resolver agora, e ela voltará até ali em no máximo 20 minutos. A Isha fala pra ela ir então e pergunta se ela quer companhia, mas a Ross diz que não precisa. E depois que a Ross sai, a Isha já tinha percebido que eram os efeitos da marca de dragão, e ainda diz que os jovens estão realmente aproveitando. Enquanto isso, tá o protagonista sentado ali pensando que quer ver quanto tempo a sua esposa vai aguentar, até que ela aparece gritando o nome do protagonista, que pergunta por que ela já voltou tão rápido. Ela agarra a gola dele e pergunta se ele fez isso de propósito pra envergonhar ela na frente de sua irmã. Então ele faz uma cara de coitado, perguntando se é errado ele sentir vontade de querer ela, enquanto ele pensa que vai fazer o máximo pra se fazer de coitado ali. Só que o protagonista, que queria ver uma reação dela, acaba vendo uma 1000 vezes melhor. Vendo isso, o protagonista pensa que realmente ela ficou caidinha por ele. Mesmo assim, a rainha continua tentando resistir, falando que ele
não tem vergonha na cara e só fala o que não deve, ainda manda ele se colocar no lugar dele. Enquanto isso, ela tá pensando que claramente foi até ali pra dar uma bronca nele, mas se pergunta por que ela ficou tão tímida só com algumas palavras dele. Então ela diz que ele teve sorte dessa vez, mas se o protagonista fazer isso de novo, ela não deixará isso passar de novo. E o garoto fica ali zombando dela. Depois que a sua esposa sai, o prota pensa que uma simples palavra suja pode deixar ela indefesa daquele jeito. E essa marca de dragão realmente é muito forte. Mas também, ele não entendeu o porquê quando ele viu o lindo rosto dela, tão envergonhada, o seu coração começou a bater tão rápido. Só que ele acaba dando um tapa em seu próprio rosto para acordar para a realidade. E também, as crianças ainda estão esperando pela volta dele. Inclusive, a coitadinha da mãe tá quase dormindo ali, falando que o seu pai tá demorando. Mas algumas horas depois, as duas rainhas estão no portão. A Aisha diz que por agora ela já irá embora. E a Roz pede para ela tomar cuidado no caminho de volta. Com isso, a Aisha pede para Roz deixar que ela conheça o marido dela na próxima vez. E a Roz diz que deixará sim. Elas terminam o assunto e os dragões avermelhados voltam para o seu reino. Ficando sozinha, a Roz se lembra do que aconteceu antes e acaba ficando mais irritada ainda. Ela chama o protagonista de maldito e fala que ainda não terminou de dar uma boa lição nele e fará isso hoje à noite. Já o protagonista acaba espirrando, enquanto no seu pensamento se pergunta o que a rainha tá falando sobre ele. Ele tá com as suas filhas colocando elas pra dormir e as cobre pra não pegarem um resfriado. Mas quando ele vai sair do quarto delas, a Rosway aparece impedindo ele e perguntando onde é que ele está indo agora. Tentando mudar de assunto, o leão pergunta se a irmã dela já foi embora. A rainha responde que sim, mas ela também tem algumas coisas pra resolver com ele hoje à noite. Com isso, ela começa a puxar ele à força para outro canto. Então lá no quarto dos dois, o protagonista aparece com um balde cheio de água quente. Ele fez isso pois a sua esposa mandou, e ele pergunta se ela ainda quer mais alguma coisa. Ela diz que tá muito cansada por ter andado o dia todo hoje, assim pedindo a ajuda dele para lavar os pés dela. O protagonista claramente fica indignado, mas mesmo assim a Roz manda ele parar de fazer essas coisas sem sentidos e fazer o que ela tá mandando, porque esse é o punimento dela pra ele por hoje mais cedo. Com isso, o protagonista pensa que ele é o caçador de dragões, mas vai ter que se tornar um lavador de pés de uma dragoa. Ao mesmo tempo, ele pensa que essa dragoa realmente sabe como cuidar bem de seus pés, e se pergunta em quantos caçadores de dragões ela pisou com eles. Enquanto isso, a rainha repara nele e se pergunta por que ele não para de encarar os pés dela, e se pergunta se talvez ele esteja pensando coisas indevidas nesse momento. Mas o prota acaba colocando os pés dela com tudo na água quente mesmo. O problema é que a água tá fervendo. Por reflexo, a rainha tira os seus pés gritando que tá muito quente, mas acaba chutando a cabeça do coitado do leão. Isso o derruba de costas no chão. Então a rainha aproveita para perguntar se ele tá tentando se vingar dela de propósito, isso enquanto pisa nele. Só que o leão zomba dela, falando que ela mesma pediu para ele lavar os seus pés. Então a Rosway diz que parece que ele ainda não aprendeu a lição que ela quer ensiná-lo. Ela vai arrastando os seus pés para um lugar mais baixo, enquanto fala que tem certeza de que ele nunca pensou que um dia ele seria pisoteado pela rainha dos dragões prateados desse jeito. Os pés dela acabam ficando em cima de um lugar bem indevido. O garoto fica envergonhado pedindo para ela parar com isso agora, mas ao mesmo tempo tá pensando que essa humilhação não tá tão ruim. E rapaz, enquanto o pé dela tá ali, ela diz que quer ver quanto tempo ele vai aguentar nessa situação. Com isso, o garoto pensa que não pode sucumbir a essa dragoa tirana. Então ele pega no pé dela e fala que já comeu vários tipos de carne, de vaca, porco, mas nunca experimentou a de um dragão. A rainha fica envergonhada e pergunta o que ele vai fazer com ela. E enquanto morde ela, o garoto responde que hoje ele comerá carne de dragão. No castelo inteiro dá pra ouvir os gritos da rainha falando que ela vai acabar com ele. Mas indo para o próximo dia, as filhas dos dois acordam. E a mãe olha a perna dela e pergunta por que ela tá mancando enquanto anda. E a rainha diz que não foi nada demais. Já com o pai dela, a garota pergunta por que tem um machucado tão grande no rosto dele. E ele também fala que não foi nada demais. A coitada da mãe fica toda confusa ali. Até que ela fala que os dois devem estar brincando de alguma coisa escondido delas. E fala que quer brincar também. Já a Noah ali não parece ser tão inocente. Mudando de cena para o lado de fora no jardim do castelo, os dois estão andando juntos por ali. As empregadas veem que os dois estão tendo um encontro juntos, mas uma delas percebe que para um casal os dois não parecem muito próximos, como se não tivesse uma relação amigável. A rainha e o leão estão até se encarando, e o prata tá se perguntando por que ele teve que ir até ali, até se lembrar de algumas horas antes onde ele está perguntando para Roz ou por que eles têm que andar juntos. E ela responde que também é trabalho dele mostrar que os dois são um casal muito entrosados que se amam para manter uma boa imagem. Mas ele pensa que tem algo errado com ela hoje, tá bem diferente do normal. Então ele se pergunta se ela tá planejando alguma coisa. Mas ao lado tá a Noah
Noah junto com a mãe, e a mãe diz que eles têm que dar as mãos para serem mais fofos. Ela até se aproxima, falando que vai ajudá-los. A Noah até tenta impedir a sua irmã, falando para ela deixar os dois sozinhos, mas não adianta muito. A mãe aparece chamando o seu pai e a sua mãe. O protagonista pergunta por que ela seguiu eles, mas a garotinha pega na mão do seu pai, e na de sua mãe também. Ela fala que quando eles estiverem andando juntos, o certo é eles darem as mãos. Então depois de falar, ela solta os dois e corre de volta para trás, falando que vai brincar com a sua irmã. Enquanto isso, o Leon se pergunta onde foi que essa criança aprendeu essas coisas. Mas quando a mãe volta, ela leva uma bronca da sua irmã mais velha e diz que não vai mais fazer isso. Já com os dois, o protagonista fala que isso foi meio inesperado e pergunta o que ele deveria fazer mesmo. E a rainha fala pra ele só dar a mão pra ela logo. Com isso, o protagonista fala que ela parece extremamente dócil hoje e ele tá um pouco desconfortável com isso. Já a rainha diz que é porque parece que ela conseguiu domar ele, então não tem necessidade dela ser tão ignorante. O protagonista pensa que a Roswacy sempre tentou manter uma imagem de rainha na frente dos outros, mas não esperava que ela ficasse tão abalada com algo tão simples como dar as mãos. E também pensa que talvez a imagem dela tenha atrapalhado a relação dos dois com as suas filhas. Então ele diz em voz alta que a Noah e a mãe sempre a chamam de mãe em sua frente. E a rainha pergunta se isso tem algum problema. O leão fala que a palavra papai sempre é usada com mamãe, mas suas filhas o chamam de papai, enquanto ela é um simples e formal mãe. A Roz pergunta se realmente tem tanta diferença assim entre mãe e mamãe. E o leão fala que isso é óbvio e pede pra ela tentar pedir as duas pra chamá-las de mamãe. Isso pode até ajudá-las a se aproximarem mais. E isso meio que deixa a rainha toda envergonhada. Então ela começa a andar mais rápido e o protagonista pergunta por que ela tá fazendo isso. A rainha então pergunta pra ele se ele sente saudades de sua casa. E o protagonista pergunta por que ela tá perguntando do nada isso pra ele, sendo que ela nunca o levaria de volta. Ela fala que não pode o levar, mas pode fazer algo que o ajudará a matar a saudade. Os dois ficam conversando até que eles chegam em um lugar com uma porta gigante. O leão pergunta que lugar é esse e ela fala que não deu um nome pra isso, mas se ele quiser ele pode chamar de armazém ou casa de guardar utensílios, qualquer coisa. Enquanto a rainha abre a porta, ele pergunta se isso não quer dizer que ali é o salão dos tesouros dos dragões. O curioso olha um negócio ali dizendo que se levasse isso ao Império poderia vender por um valor muito caro, mas o Ross fala que isso foi um presente de sua avó quando ela era criança, mas ela também colocou algo para adicionar à sua coleção, algo que ele conhece muito bem. O protagonista fala com ela dizendo que nunca escutou nada sobre a família dela, além de sua irmã, e ela fala que não tem pais. A rainha diz que cresceu junto com a sua irmã, sendo criada com a sua avó, pela sua avó, e o protagonista fala que com ele é igualzinho. Ele não conheceu seus pais e cresceu em um orfanato até ser adotado pelo seu mestre e a sua esposa. Mas então ele pergunta o que exatamente ela queria o mostrar. A rainha responde dizendo que tem algo ali que pode o fazer esquecer temporariamente de seus atuais problemas. Enquanto ela abre, o leão fica surpreso em ver a sua armadura preta. A Ross fala que sabe que ele sempre esteve procurando por ela de volta. O protagonista começa a se emocionar enquanto diz que isso deve ser um sonho, e até pergunta se ela realmente vai devolver isso. Só que com um olhar com maldade, ela diz que é claro. E quando ele toca a armadura, simplesmente ela não o aceita. O garoto percebe que a marca do dragão na mão dele tá atrapalhando, e ele pergunta à armadura se ela também vai o abandonar que nem os outros. Já a Rosa ali atrás acaba se divertindo bastante, falando que ele realmente caiu na armadilha dela. Com isso, o protagonista pergunta o que foi que ela fez. A rainha responde que esteve colocando uma marca de dragão na superfície da armadura dele, e quando ele a tocou, a marca foi ativada. O leão acaba sentindo os efeitos muito forte, e cai no chão enquanto pensa que ela foi muito traiçoeira com ele. A rainha fala que os efeitos que fazem ele se sentirem daquele jeito têm o dobro de força quando ele toca na armadura. Então ela se aproxima dele, o chamando de querido caçador de dragões, o perguntando se ele vai conseguir resistir a isso. Já o protagonista começa a ficar tão fraco que mal consegue falar o nome dela. Então a Rosa joga de costas no chão, enquanto ele pensa que não consegue mover o seu corpo, apesar do que está embaixo estar mais animado do que o normal. A rainha aproveita para se aproximar mais ainda, enquanto pergunta se ele pensou mesmo que tinha conseguido domar ela, sendo que ela estava pensando esse tempo todo em como dar o troco quando ele abaixasse a guarda. Ela só não esperava que fosse tão fácil assim. O protagonista mesmo assim fica sem forças até para reclamar dela. A Roswacy pergunta o que ele tá achando desses efeitos, se é melhor do que ele esperava. Mas o garoto fica irritado e pergunta para ela se tudo o que ela disse antes era mentira, sobre os pais dela, o assunto da mãe a Noah chama de mamãe e eles segurarem as mãos. Só que a rainha responde que nada daquilo foi mentira, mas isso não quer dizer que ela não vai se vingar dele pelo que ele fez antes. Então ela pergunta sobre o que ele tinha falado a ela antes, sobre ela ser alguém que gosta de conquistar. E ela responde
responde que sim, ela ama fazer isso. E nesse momento, ela tá querendo conquistar a Riley. Com isso já é tarde demais, o garoto caiu no papo e acabou. Um tempo depois, o coitado tá pensando que finalmente isso tudo acabou. Já a rainha fica encarando ali. O Leão pergunta o que ela tá fazendo. E ela diz que comparada a 2 anos atrás, aquelas cicatrizes no rosto dele parecem ter sumido um pouco. E isso o deixa até mais bonito, fazendo ele até parecer mais um homem maduro. Mas o protagonista se afasta dela, falando que ela só quer brincar com ele de novo e não vai cair nessa. A rainha até responde que ele tá ficando mais esperto. Mesmo assim, ainda assim, ela diz que o corpo dele não tá tão bom que nem antes. O garoto acaba entrando em choque ali mesmo, pensando que ela falou que o corpo dele não é mais definido e que ele não tá mais saudável, não como antes. Então, um dia depois, o protagonista aparece quase caindo no chão de sono. E a Roswace junto com a Noah estão ali esperando ele. Ela fala que parece que ele não conseguiu dormir tão bem à noite. O protagonista responde que foi por causa do que a rainha disse antes, mas ela finge que não se lembra. Com isso, a Noah percebe que tá começando de novo a briga entre os dois. Mas a Ross fala que o exame de entrada da academia que a Noah quer entrar é bem difícil, então ele deveria começar a ensinar e aumentar os conhecimentos da criança o mais rápido possível. Ela até se aproxima dele falando que como o corpo dele não tá mais que nem antes, então ele pode demonstrar o seu valor em outras áreas, tipo como um professor mesmo. Mas ele fala que ontem ele só não estava em seu melhor estado. Até que ele diz que vai fazer a Noah passar no exame de entrada, mas em troca ele vai querer algo de valor igual, da Ross. Com isso ela fala que não tem problema em aceitar um pedido dele, desde que não seja muito exagerado. Ele fala que uma promessa é uma promessa e ela não vai poder quebrar. Mas a rainha fala que para isso ele terá que trabalhar bem duro e tentar não se cansar mais. Quando a Ross sai dali, a Noah pergunta ao seu pai o porquê ele brigou com a mãe dela, mas o Leão fala que é o jeito normal deles se comunicarem. Só que ele percebe que ele não chamou ela simplesmente de mãe, e sim de mamãe. A garotinha pergunta o que tem de mais nisso. O protagonista se aproxima dela perguntando se ela gostou disso, se ela gostou mais de chamar a mãe dela de mamãe do que só de mãe, e a garota fala que sim. Então ele fala que sabia que ela gostaria disso. Olhando pra ele, a Noah fica toda tímida e se afasta dele perguntando quando é que eles vão começar os estudos. Mas mudando de cena, algumas horas depois, o Leão está na sala de estudos do castelo. A Rosa aparece dizendo que tá muito tarde e pergunta se ele não vai dormir logo. E o protagonista fala que a Noah tem uma forte habilidade de aprender e compreender, então técnicas simples não serão o suficiente para ela. Ele planeja organizar alguns pontos e juntar com questões para ver se isso pode ensiná-la mais coisas. A Noah é uma criança muito esperta, então ele confia que pode conseguir fazer ela passar no exame em até um mês. A rainha fala que isso era inevitável já que a Noah puxou ela, mas o Leão diz que isso não é tão verdade assim, que ele era um caçador gênio que se graduou em primeiro lugar em todos os testes de escritas e exames práticos em todos os anos de sua época escolar. E então ele pergunta como foi com a Ross, e ela, sem saber como responder isso, fala que ela sabia que ele era forte fisicamente, mas pensou que ele só soubesse lutar mesmo, nunca esperaria que ele estivesse no topo dos alunos humanos. Mas para manter seu orgulho, ela pergunta se ele é tão forte e inteligente assim, então como que ele se tornou o prisioneiro dela, e ele retruca falando que só perdeu uma vez. Aquilo foi uma situação onde ele não podia prever, no caso a traição, mas a Ross fala que ele deve ter bastante medo de ser montado por um dragão, só que ela vê algumas comidas na mesa, e se pergunta se são pimenta, e pergunta também o que ele vai fazer com isso. O garoto responde que pegou essas pimentas para se manter acordado. Enquanto ele come uma, a Ross fala que essas são pimentas exclusivas para dragões, e como ele é um humano, ela tem certeza de que é demais para ele. Porém, já é tarde demais. O garoto começou até a soltar fogo pela boca ali, e saiu correndo para todo canto da sala procurando por água. Só que a Ross acaba colocando as mãos no rosto dele. O Leão fica todo tímido ali, e a rainha fala que como as mãos dela são geladas, isso pode fazer ele se sentir um pouco melhor. O protagonista pensa que as mãos dela realmente são geladas, e o lugar onde elas estão tocando são bem confortáveis também. Também não são mãos que o incomodam por serem irritantes. Ela está o tocando de um jeito bem gentil. Com isso, o Leão acaba agradecendo ela por isso, que os dois ficam sem conseguir olhar um para o outro. Mas a Ross fala pra ele não ir pra cama tão tarde e também não comer mais pimenta, porque se ele ficar sem voz, ela vai o obrigar a ensiná-la usando linguagem de sinais, no caso ensinar a filha dele. Então quando ela está saindo, o garoto pensa que realmente queria muito que ela continuasse tocando no rosto dele daquele jeito. Só que ele muda na hora o seu pensamento, pensando que deve acordar pra realidade de novo, porque ela é uma dragoa ruim, que colocou ele em uma má situação na noite de ontem, tirou ele como um louco e até disse que a força física de seu corpo não é bom o suficiente. E por lembrar disso, ele pensa que tem que encontrar algum jeito de fazer o seu corpo retornar ao que era antes. Ele começa a procurar livros onde possa ter algo que o ajude. Ele encontra algo que regula o QI e o sangue, algo que regula as funções digestivas e ajuda a tratar ferimentos, mas nada
nada que o ajude a ganhar força. Porém, em outra página ele vê algo bem interessante e fala que encontrou o que ele queria. Então no próximo dia, o Leon fala pra Anoa que o teste que ela fez, ela passou, e a nota máxima é 100. Ele fala pra ela adivinhar quanto que ela tirou. A criança chuta que tirou 50, e o prota responde que ela tirou 62, mais do que ela esperava. Mesmo assim, ela parece ter ficado um pouco insatisfeita, e o protagonista pensa que isso pode até ser bom pra ela. Ela deveria estar brincando livremente igual a mãe, mas ela mesma deu a ideia de estudar e entrar na academia de estudos. Então ele toca na cabeça dela falando que pra primeira vez dela, 62 pontos foi muito impressionante, e a garota agradece a ele. O protagonista fala que agora eles vão focar nos erros dela. Só que do nada ele começa a tossir ali. Ele se pergunta se isso foi por conta das pimentas que ele comeu ontem à noite. Enquanto isso, a Noa se lembra de que a sua mãe avisou a ela que o papai estaria aí preparando um plano de estudos pra ela. Apesar dele não parecer muito, ele foi um aluno que se manteve no topo, mas ele comeu muita pimenta de dragão pra conseguir se manter acordado, então seria muito estranho se ele ficasse 100% ok. Então a Noa entrega uma caixa para o Leon. Ele pergunta se isso é pra ele. Sua filha responde que foi a sua mamãe que mandou ela entregar isso pra ele. O protagonista então fala pra Noa dizer a ela que ele agradece muito, enquanto ele pensa que sua filha mais velha é igual à mãe dela, totalmente fria por fora, mas elas só não sabem como demonstrar bons sentimentos direito. Com isso, o protagonista fala que agora eles vão continuar com os estudos, e a Noa fala sim senhor. Vendo isso, a relação entre pai e filha estão parecendo ficar melhores. Mudando agora pra cozinha no castelo, duas empregadas aparecem dizendo que as ervas que ele pediu pra elas procurarem estão todas ali, e o protagonista fala pra elas colocarem em cima da mesa. O protagonista pensa que pediu algumas ervas a mais pra elas não tentarem adivinhar o que ele vai tentar fazer. Os materiais preciosos para preparar o remédio de aumentar a força dos dragões são bem comuns, e parece que os passos de refinar são bem simples. Mas ele se pergunta o porquê mesmo os maiores cientistas dragões parecem não conseguir um bom resultado quando tentam fazer. O primeiro passo é moer e misturar as ervas que ele quer usar, então colocar essas ervas dentro de um pote e ferver elas. Depois disso, algumas horas depois, o protagonista diz que falhou completamente. Ele seguiu as instruções do livro diversas vezes, mas em todas eles falhou nos últimos passos de purificação e separação. Sobre o método de separação com alta temperatura descrito no livro, temperaturas muito altas causarão a inatividade do remédio, e muito baixas não são o suficiente para a purificação ideal. Pelo jeito, é impossível alcançar a temperatura ideal manualmente. Ele terá que usar instrumentos profissionais. Seu mestre uma vez o disse que se de um jeito não funcionar, o certo é tentar outros até dar certo. Lá fora, o clima começa a ficar ruim e cai trovões, e ele diz que começou a chover muito rápido. Ele pensa em luz, em trovão, até que ele se lembra de que uma vez o seu professor disse que a eletricidade tem uma chance muito melhor de ter sucesso em purificar coisas do que o fogo. Talvez ele possa usar o elemento de trovão que não foi mencionado no livro. A magia de luz era a sua melhor magia, e mesmo que agora ele tenha apenas um fragmento do poder mágico que ele tinha antes, será mais do que o suficiente para uma simples técnica de purificação. Então algumas horas depois ele finalmente alcança o sucesso, e ele pensa que a medicina do clã dos dragões são muito simples de serem feitas, até que aparece a pequena Muen perguntando o que o seu pai tá fazendo. Ele fica avoado quando vê ela, mas se assusta porque ela não deveria ver o que ele tá fazendo ali. Então ele responde que não tá fazendo nada demais, mas a Muen pergunta se isso é um doce. Não, é Viagra. E ele responde que na verdade é um remédio que ele tá fazendo pra mãe dela. A garota pergunta se a mãe dela tá doente, mas ele fala que não. Ele só viu que ela anda trabalhando bastante, então ele pensou em dar algo pra ajudá-la. Com isso, a garota fala que ele tem que cuidar bem da mãe dela, e o Leon fala que vai cuidar muito bem dela sim, enquanto pensa que ele realmente vai cuidar muito bem dela quando se recuperar totalmente. Rapaz, isso aí tem dois sentidos, viu? Mas um tempo depois, o protagonista está em seu quarto enquanto se pergunta se esses remédios que são cultivados por dragões possam ter algum efeito colateral em humanos. Mesmo assim, ele decide deixar isso pra lá por agora. Então ele escuta um barulho na porta, e quando a rainha aparece, o protagonista disfarça perguntando por que ela tá ali. Mas a Roz fala que ela escutou sua filha falando que ele estava preparando um remédio pra melhorar o corpo dela. Com isso, ele pensa que deveria tomar mais cuidado com a sua criancinha. Só que a Roz fala que ele não precisa ficar tão nervoso, porque ela não tá ali pra questionar ele nem nada disso. Ela só tá surpresa que ele possa fazer remédios em um ambiente tão simples. Então ela pergunta o que exatamente ele refinou, se ele pode mostrar pra ela. Com isso, ele entrega dizendo que mesmo que ele recusasse, ela obrigaria ele a mostrar. Quando ela abre a caixa, ela incrivelmente o elogia, falando que ele realmente é incrível por conseguir refinar uma pílula de força de dragão nessas condições. Ele é um homem esperto, forte e sabe até isso. O protagonista então no seu pensamento se pergunta por que ela não tá rindo dele, até que a Roz fala pra ele que ele pode continuar com essa pílula, mas ele não pode tomar ela. Ele pergunta a ela o porquê não. A rainha responde dizendo que
isso é um remédio muito potente para um corpo humano suportar. Então ele pergunta se é realmente forte assim. A rainha diz que ela tá amigavelmente o lembrando que, como um humano, ele não pode suportar tanto poder estando fraco assim. Mesmo assim, o protagonista fala que ele esteve eliminando incontáveis reis dragões. Uma pequena pílula não fará nada contra ele. Então ele fala pra ela não o subestimar, e acaba tomando a pílula ali mesmo. Ele fica se gabando, mas a Rose se mostra muito preocupada com ele, até que os efeitos começam a bater. Enquanto ele sente muita dor, a Rose fala pra ele que ela vai tentar usar magia de cura no coitado. Ela pergunta como que ele tá se sentindo e pede pra ele deixar ela tentar quebrar os efeitos da pílula pra ele, mas o leão afasta o braço dela e ela manda ele não se mexer. Mesmo assim, ele manda ela olhar com atenção, falando que essa é a coragem e a determinação de um humano. Com isso, ele acaba gritando de dor, enquanto conjura uma magia em seu próprio corpo. Isso faz a Rose perguntar de que mundo ele é pra ter essa coragem. Porém, ele acaba perdendo suas forças e caindo. Mesmo assim, a Rose o segura enquanto chama por ele. Ela pensa que ele realmente é um homem mau, então ela pede pra ele esperar, pois ela chamará o médico da corte. Porém, a sua mão acaba tocando na Rose, segurando na cauda dela. Ela pergunta o que ele tá fazendo, e mostrando uma personalidade diferente, ele a chama de esposa, perguntando onde é que ela vai. Isso a deixa envergonhada e ela pergunta quem que ele chamou de esposa, pedindo pra deixar ela ir. Mas o protagonista começa a falar que não quer deixar ela ir embora e fica repetindo isso. Então ele começa a repetir a palavra esposa, chamando por ela até ela responder. Ao mesmo tempo, ela pensa que a pílula não deveria ter esse efeito e se pergunta se foi a magia de trovão que causou esses efeitos colaterais. Mas ele parece estar sendo só um idiota mesmo. Então a rainha pensa que ele pode estar seguro por enquanto. Enquanto isso, ele continua chamando ela de esposa. Então ela o responde perguntando o que ele quer. Com isso, o leão fala que quer fazer mais um filho agora. Claramente isso surpreende a Rose, que diz que já não basta ele ter metido 2 crianças logo de primeira, agora ele tá querendo mais uma. Só que o leão continua repetindo que quer fazer mais uma filha. Então ela pensa que vai ser inútil ela continuar contrariando ele e é melhor seguir suas ideias. Menina safada. Ela responde que não vai ser suficiente só mais uma. Então eles farão até uma quarta além de uma terceira. O leão fica muito feliz, mas a Rose fala que isso só vai acontecer quando ele voltar ao normal. O protagonista fica mais alegre ainda, e a rainha pensa que esse cara tá mais chato do que o normal. Até que do nada ele se aproxima mais, falando que ela é muito legal, mas ela o afasta mandando ele não se aproveitar dessa situação, enquanto se pergunta quando que esse efeito passará. Então ela tem a incrível ideia de socar a cara dele, mas ela se arrepende depois pensando que deveria ajudá-lo ao invés de bater nele. Ela pergunta se o garoto está bem. O protagonista responde que tá se sentindo um pouco desconfortável. Com isso, a rainha pensa que isso não é nada bom, pois logo ela se pergunta o porquê essa marca foi ativar logo agora. E do nada, ela acaba sendo empurrada, fazendo chamar ele de idiota. Mas ele fala pra ela que ele realmente não tá se sentindo bem, porque ele sente o seu corpo esquentando em todos os lugares. A rainha pensa que o poder da marca, misturado com a magia do trovão que ele usou, deve ter multiplicado a força dos efeitos, deixando o desejo dele mais forte ainda. E de novo, o prota pega na cauda da rainha dizendo que tem um bom cheiro. Já ela pensa que se isso continuar, ela vai acabar virando comida dele. Então ela tentou afastar, dizendo que a sua cauda fica o tempo todo sendo arrastada no chão, então é pra ele soltar ela agora. Mas não adianta nada, pois ele a chama pelo nome de família, que é Melkv, falando que ela fica muito mais linda à noite. E isso a deixa mais tímida ainda, aumentando o desejo dela, pensando que essa atitude é completamente diferente do que ela tá acostumada com ele. Esse tipo de loucura e brutalidade masculina que ela não consegue resistir é algo totalmente inovador. Na verdade, ela até se pergunta se realmente precisa resistir a ele. O leão aproveita que ela não tá mais resistindo e pergunta se ela pode o ajudar. Então ela aceita dizendo que pode, só por essa noite. E o resto vai ser em outro site.